Bom, pessoal, vamos começar essa última aula, né, do nosso curso de legislação, essa é a aula número 5. Essa aula que devia ter ocorrido no sábado, não pôde acontecer e está acontecendo hoje, até por esse motivo, ela vai ser, tão logo ela termina, ela está sendo disponibilizada pelo YouTube, não pôde assistir. E só lembrando que ao final dessa aula de número 5, a gente vai encaminhar para os e-mails cadastrados lá na plataforma virtual, a gente vai encaminhar as avaliações e vocês vão ter até o dia 5, até quinta-feira, até o final da quinta-feira, para responder as avaliações, para poder terem direito ao certificado de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, eu vou começar compartilhando. Essa é uma aula, ela é mais curta, porque ela fala de uma legislação complementar, né? Só relembrando que a primeira aula, a nossa primeira aula, nós falamos sobre a Constituição Federal, né? Na segunda aula, a gente começou a falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a segunda e a terceira aula. Na aula passada, a aula de número 4, nós falamos sobre aula 2 e 3, nós falamos sobre LDB, aula 4, falamos sobre Plano Nacional de Educação, e nessa aula 5 nós vamos falar de legislações complementares, né? Nas aulas anteriores, eu tinha comentado com vocês uma coisa sobre a lei do piso. A lei do piso ela é uma lei muito importante, porque ela estabeleceu um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública, né? Ela foi instituída pela Lei 11.738, e, na verdade, ela regulamentou um artigo da LDB e da Constituição. Lembram aquele artigo que a gente falou, que falava da valorização dos profissionais da educação? Aí depois tem um artigo que fala do piso salarial nacional, que inclusive está no PNE, né? Então foi a Lei 11.738 que regulamentou essa questão do piso salarial profissional nacional. Hoje, o piso salarial nacional, profissional nacional para os profissionais da educação pública é de R$ 2.886,15. Isso para uma carga horária de 40 horas. Só que esse piso ele é proporcional. O que quer dizer isso? Nós sabemos que existe muito, professor tem muito disso, né? Não tem a carga horária, todo mundo integral de 40 horas. Muitos trabalham 20, 30, 16. Então, é proporcional. Se a pessoa é contratada por uma carga horária de 20 horas, o piso salarial dela, nacional, ou seja, ela não pode receber menos que R$ 1.443,08, que seria a metade das 40. Então, é um piso proporcional, ok? Só que a lei do piso, ela não fala apenas do piso salarial, ela regulamenta uma outra situação muito importante, que é a questão da jornada de trabalho. Então, olha o que aparece aí. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Aí, esse daí é o que muita gente chama do tempo de planejamento. Mas observem que a lei, ela não fala em tempo de planejamento. Ela fala em atividades de interação com educandos. Ou seja, 2/3 da carga horária, o máximo, não quer dizer que tem que ser 2/3, o máximo de 2/3 em atividades de interação com os educandos, seja em aula em sala, seja em atividade, qualquer tipo de atividade em que haja interação com os alunos, máximo de 2/3 da carga. E o 1/3 restante, né, o mínimo de 1/3 restante, ele tem que ser em atividades sem interação com os alunos. Aí pode ser planejamento, pode ser formação pedagógica, pode ser formação com os outros colegas, pode ser reunião de pais, pode ser qualquer tipo de atividade, desde que ela não tenha interação com os alunos. E quem é que determina esse 1/3? São as redes, são os estabelecimentos. O professor não pode, a lei não faculta ao professor escolher como vai desenvolver esse seu 1/3 de carga horária, né? Porque, na verdade, ele está sendo remunerado por isso. E quem vai determinar o formato, a forma como esse 1/3 vai ser desenvolvido, são as redes, são os estabelecimentos de ensino. Então, só para a gente ter uma ideia com valores, né, mais claros, e para ficar um valor mais fácil, vamos colocar aí, vamos supor que um professor com uma carga horária de 30 horas, ele trabalha 30 horas.
qual é o mínimo que ele precisa ter fora de sala de aula? Ou melhor, qual é o máximo que ele pode ter com o aluno? 2/3 de 30 é 20. Então, ele só pode ter 20 horas no máximo com os alunos. O restante tem que ser em atividade sem alunos, né? Outra coisa também muito importante, quando a gente fala em hora, né? Porque a gente sabe que, assim, geralmente nos anos iniciais, a hora é a hora de 8 ao meio-dia, são 4 horas. Só que quando a gente trabalha com os anos finais do ensino médio, a hora é contada de uma forma diferente, ela é contada em tempo de aula. E varia de município para município, né? De estado para estado. Tem lugar que é 45 minutos, tem lugar que é 50, tem lugar que é 55, tem lugar que é 1 hora. Então, o que acontece? Existia um grande problema. O professor era contratado, por exemplo, para 30 horas, né? 30 horas, só que ele é professor, vamos supor que era um professor especialista, no caso, um professor que trabalha com os anos finais, um exemplo, professor de matemática. Ele era contratado para uma carga horária de 30 horas, ou seja, ele tinha que ter no máximo 20 horas com o aluno e o tempo restante seriam em atividades sem aluno. Aí o que acontece? Essas 20 horas com o aluno, o município diz que cada hora equivale a 45 minutos, um exemplo. Só que quando vai cobrar as 10 horas restantes, relativas ao planejamento, que às vezes o município coloca, não, você tem que cumprir na escola. Aí eles dizem que tem que ser 10 horas relógio, né? Não são 10 tempos. Isso era uma dúvida, era um problema muito grande que estava acontecendo, e essa questão chegou ao Conselho Nacional de Educação, que é o órgão, né, normatizador das questões educacionais. E o Conselho se manifestou o seguinte: os municípios, os estados, os entes federados, eles têm total autonomia para estabelecer o parâmetro de hora. A hora pode ter 40, 45, 50, 55, 1 hora. Agora, se estabelece que é 50, vai valer 50 para tudo. Se estabelece que é 1 hora, vale 1 hora para tudo. Ou seja, se o professor é contratado para uma carga horária de 30 horas e a hora-aula dele, quando ele vai dar aula em interação com os alunos, é de 50 minutos, as 10 horas de planejamento precisam ser 10 tempos ou 10 horas de 50 minutos cada uma. Isso foi um parecer do Conselho Nacional de Educação, só que muitos municípios se fazem de cego em relação a isso, né? Fingem que não estão vendo. Mas daí a lei já foi normatizada pelo Conselho Nacional de Educação e não cabe interpretação diversa disso. É plenamente discutido. Ok? Prosseguindo, a União, isso também está na 11.738, tá? A União deverá complementar na forma e no limite do disposto no inciso 6º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e em regulamento a integralização de que trata o artigo 3º desta lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, caso o órgão, o ente federado não tenha recursos disponíveis para cumprir o piso salarial, a União deverá complementar. A União deve fazer essa complementação. Só que, assim, para que por exemplo, vamos lá, o município de São José das Couves fala assim, olha, eu não tenho como pagar esse piso salarial para os professores. Então, ele precisa comprovar para a União que ele não pode pagar. Como é que ele vai comprovar? Não basta dizer, eu não posso. Ele precisa comprovar que não pode pagar esse piso para que a União faça a complementação. Então, não é questão só de boca, é a questão de realmente demonstrar que não se pode fazer a complementação. Ok? Prosseguindo. A lei do piso, ela é uma lei curta, são apenas 8 artigos, e o básico dela que a gente precisa saber é isso, né? Aí, na aula número 3, acho que na primeira e na 3 também, eu tinha comentado com vocês que houve uma emenda constitucional em agosto, a emenda constitucional número 108, que ela instituiu um novo Fundeb
como uma questão constitucional. E assim, vamos lembrar o que era o Fundeb. O Fundeb ele começou como Fundef, era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Né? Era restrito ao ensino fundamental. E ele era um fundo com prazo específico de validade. Quando o Fundef estava acabando, o que foi feito? Se transformou o Fundef, quando ele estava acabando, eu digo assim, quando o prazo em que ele foi estipulado para existir estava acabando, e começaram-se as discussões, o Fundef virou Fundeb, que embarcou toda a educação básica. Só que, a exemplo do Fundef, o Fundeb também era temporário, né? E existia uma grande discussão, porque assim, olha, a gente vai ficar sempre nessa temporário, tem que ser uma questão constitucional, tem que estar atrelado à Constituição. Isso é uma discussão que já vinha sendo feita há muitos anos. E nesse ano, em agosto desse ano, a emenda constitucional número 108, ela transformou o Fundeb num dispositivo constitucional. Ou seja, ele está na Constituição e agora nenhuma outra lei do país pode falar o contrário. Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês, o que está na Constituição precisa ser seguido e regulamentado, não pode ser contrariado. Então, como o Fundeb entrou na Constituição, agora o que ele precisa ser? Ele precisa ser regulamentado por meio de lei, né? Lembra que eu falei para vocês, garantia de padrão de qualidade na forma da lei. Ou seja, a Constituição dá a noção geral e a lei é que tem que regulamentar. A mesma coisa em relação ao Fundeb. Tá? O Fundeb está na Constituição, só que agora ele precisa ser regulamentado. E detalhe, ele precisa ser regulamentado até dezembro, para que ele possa entrar em execução em 2021. Então, a gente tem aí pouco menos de 2 meses para regulamentar o Fundeb. E quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. Então, é uma corrida contra o tempo, né? A gente espera que essa eleição aí, o pessoal pare um pouquinho para ver que é uma causa muito importante para a educação. Sem o Fundeb, fica muito difícil saber como vai ocorrer o financiamento da educação no Brasil, né? E pode ser um caos sem precedentes, né? Porque o Fundeb hoje é a principal fonte de recurso para pagamento da folha salarial dos profissionais da educação. Então, isso daí pode ser uma tragédia, né? Vamos esperar que o Congresso aprove. Então, assim, em relação ao novo Fundeb, a gente só pode falar de coisas gerais, porque ele não foi regulamentado ainda, né? Ele vai ser regulamentado através de lei. Mas quais seriam essas coisas gerais que são muito importantes da gente discutir? Primeiro, a inserção do CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo aluno qualidade. Ele vai ser um indicativo de valor, que vai ser assim, qual é o valor mínimo que precisa ser por aluno para que a gente tenha uma educação de qualidade aceitável, né? Então, vai ser feito um cálculo sobre tudo que se necessita para que a gente tenha uma educação decente, no mínimo, e esse cálculo vai chegar a uma per capita, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais por aluno. E em cima desse valor é que vai haver o repasse aos municípios. O repasse aos municípios e aos estados, geralmente, ele já é feito per capita, né? É traçado um valor, R$ 3.500 por aluno. Aí o município, no censo, diz que tem 2 mil alunos. Então, vai colocar lá 3.500 vezes 2 mil, então vai ser repassado 7 milhões de reais para o município. É assim que funciona. O CAC, ele só vai agregar mais qualidade a esse valor, né? Vai expandir esse valor que já existe hoje. Outro ponto muito importante que veio na emenda constitucional 108 foi a complementação da União. A complementação já era prevista, a gente acabou de falar agora, né? No ato das disposições transitórias, já se previa isso. Só que agora houve um aumento nessa complementação. Ela passa a ser de 23%, sendo que 10% para estados e o Distrito Federal, sempre que o VAF não alcançar o mínimo definido nacionalmente. O que é o VAF? Valor anual por aluno do Fundeb. Então, esse é o valor. Sempre que os estados, a Bolsa dos Estados e do Distrito Federal não alcançar esse valor mínimo, a União vai complementar com 10% para estados e Distrito Federal. Nos municípios, VAT é valor anual por aluno total, incluindo tudo, né? E sempre que o município não conseguir alcançar esse mínimo,
a União complementa com 10,5%. E uma questão muito interessante que vem aí na inserção da emenda constitucional 108, são os 2,5%. 2,5% dessa complementação da União vão para as redes que alcançarem evolução de indicadores, né? Porque, assim, eu já tinha comentado com vocês, uma coisa muito importante é aquilo. Trabalhar com equidade é você tratar os desiguais de maneira desigual. Quem precisa mais tem que receber mais, né? Só que, assim, você também não pode, esse município aqui está muito mal, eu preciso injetar dinheiro para que ele melhore. Só que se você está injetando dinheiro e o município não melhora, você está jogando dinheiro num saco sem fundo. Não é um problema de dinheiro, então, é um problema de gestão, né? Então, um meio de se premiar as redes que estão evoluindo é essa complementação por parte da União, né? Digamos assim, injetar mais dinheiro nas redes que apresentam evolução. Não são nas que são muito boas, são as que apresentam evolução. Aquelas redes que estavam lá embaixo, mas vêm subindo paulatinamente. Então, injeta-se dinheiro para que essa evolução seja constante. Okay? Em relação à complementação, essa complementação, o artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias, né, que a gente falou agora há pouco ali falando sobre a lei do piso, ele prevê os 23%. Só que olha o que ele fala. A partir de 1º de janeiro de 2021, nos seguintes valores mínimos, não é dos 23% da noite para o dia. No primeiro ano, 12%, no segundo, 15%, no terceiro, 17%, no quarto, 19%, no quinto, 21% e no sexto ano, 23%. Né? Porque também você não podia fazer com que a União abrisse mão de um percentual tão vultoso, né, tão grande de recurso, de uma hora para outra. Então, isso é feito de maneira paulatina. 12, 15, 17, 29, 21, até chegar a 23. E aí, a partir do sexto ano, fica 23 direto. Ok? Então, assim, do Fundeb, o que a gente pode falar é isso. Por quê? Porque o Fundeb precisa ser regulamentado agora. Quando ele for regulamentado, esperamos até o fim desse ano, né? Aí a gente vai ter uma lei do Fundeb. E nessa lei do Fundeb, com certeza, vão ter muito mais detalhes para a gente estar examinando. Ok? Vamos seguindo, então. Quando eu falei na quinta aula que nós teríamos legislação complementar, né, a gente falou da lei do piso agora e do novo Fundeb, que foi introduzido na emenda constitucional 108. Quais foram as legislações que nós vimos nesse curso? Nós vimos Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação, hoje Lei do Piso e o novo Fundeb. São só essas as leis da educação? Não. A gente tem outras legislações complementares. A mais importante, talvez, seja a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma legislação restrita à educação. Ela é uma legislação protetiva para criança e adolescente de uma forma geral, né? Então, até por isso, a gente não entrou muito em detalhes. A 8.069 é uma lei muito extensa. Em algumas partes, eles tocam em educação, mas são coisas bem pontuais. Num curso nosso como esse, que é um curso mais rápido, mais superficial, a gente não teria como entrar, a gente perderia um tempo falando do ECA, né? Mas no curso que a gente vai começar em janeiro, a gente vai ter um capítulo especial falando sobre o ECA e como ele dialoga com a educação, ok? Fora isso, quais são as outras leis? A gente tem as leis estaduais e as leis municipais. Que assim, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos mais de 5 mil municípios. Cada um desses entes tem sua legislação própria. Então, primeiro, é inviável a gente estudar a legislação de 27 estados e de 5 mil municípios. É inviável e contraproducente. Para que eu quero estudar a legislação do município que fica lá no interior do Rio Grande do Sul ou lá no Acre? Não tem necessidade. As legislações municipais e estaduais, elas vão ficar mais restritas ao nosso município, ao nosso estado de atuação, né? E até por isso, como não era o foco desse nosso curso,
a gente não entrou nessas questões. No curso preparatório que a gente vai começar em janeiro, aí sim a gente vai falar das legislações específicas, estaduais, municipais, que a gente estiver trabalhando. Mas aqui não, que era uma questão mais geral, ok? Então, assim, as legislações estaduais e municipais são legislações complementares importantíssimas na educação, porque muitas das coisas que estão regulamentadas que estão descritas lá na LDB, acabam regulamentadas no âmbito dos estados e municípios através das leis municipais e estaduais. Né? O que mais que a gente tem de legislação complementar? As resoluções do Conselho Nacional de Educação, que tem força de lei. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação, ela tem força de lei. Por exemplo, nós tivemos a resolução da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que institui os novos regulamentos dos cursos, como, por exemplo, de pedagogia, que é de 2016, né? Então, essas resoluções, elas têm força de lei e elas fazem parte de legislação complementar. Geralmente, essas legislações, essas resoluções do CNE, elas são estudadas mais pelos profissionais de supervisão, ou até por direção, quem vai fazer prova para direção acaba tendo que estudar. Né? Os professores não ficam muito atentos a isso. Além dos conselhos nacionais, a gente tem os conselhos estaduais e os conselhos municipais de educação, que também regulamentam e normatizam a educação no âmbito das suas áreas de atuação. Então, além das resoluções do CNE, tem as resoluções do CEE, 2 CEs e 2 CMEs. Então, é uma série de legislações. E, por último, as portarias do MEC. Né? O Ministério da Educação, ele estabelece portarias que também normatizam a educação. Um exemplo das várias portarias do MEC é a portaria que foi estabelecida em 2018, que instituiu um novo formato de diplomação digital, né? De certificação digital para as universidades brasileiras. Então, é uma legislação complementar também, mas, como eu disse para vocês, ela é no âmbito mais de supervisão escolar que se estuda isso. Mas são legislações importantes. Todas elas fazem parte desse aspecto normatizador da educação. Assim como a gente tem as portarias do MEC, a gente também tem as portarias das secretarias de educação, as estaduais e as municipais. Percebam que as coisas vão sendo reproduzidas nos entes. Resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução do Conselho Estadual, resolução do Conselho Municipal, portaria do MEC, portaria da Secretaria Estadual, portaria da Secretaria Municipal, lei federal, lei estadual, lei municipal. Né? Isso representa a federação de cada um dos entes federados. Em resumo, né, eu trouxe aqui 3 charges para a gente tirar um resumo disso que a gente viu. Né? A primeira, você tem aí 2 pessoas numa biblioteca e uma pergunta para a outra. Vocês têm a Constituição Brasileira? Aí a outra, sim, está ali em ficção. Né? Por que isso? Porque eu disse para vocês já em algumas aulas que o Brasil tem algumas das melhores legislações do mundo. A Constituição brasileira é um exemplo para muitos países, né? Pela quantidade de direitos que ela segura aos cidadãos. A gente tem algumas das legislações no campo da educação, no campo muito avançadas. O problema é que elas nem sempre são colocadas em execução, né? Então, assim, se a Constituição brasileira fosse colocada em execução, nós não teríamos o país que a gente tem hoje. Então, por que a moça aí na biblioteca fala que está na parte de ficção? Porque ela acaba sendo uma obra de ficção, né? É uma coisa ideal que não aconteceu ainda, mas não é por causa disso que a gente tem que parar de torcer para que aconteça. Torcer, não apenas, mas fazer acontecer. Isso é o mais importante, ok? Outra charge também, olha isso aí, acesso à educação. Aí parece que a menininha está numa carteira escolar, né? Ela está bem atenta, daqui a pouco o sono chega até que ela dorme. Aí quando você vai ver lá embaixo, chegamos. Na verdade, não era uma carteira escolar, era um barco que estava levando ela até a escola. Isso mostra o tamanho da desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Quantas crianças precisam caminhar, andar de barco, andar de bicicleta, de charrete, 1, 2, 3 horas para chegar numa escola? E aquilo que eu falei da questão da igualdade e equidade. Será que essas crianças têm as mesmas oportunidades daquela que o pai tem instrução, a mãe tem instrução, pode pagar um curso de inglês, curso de balé, curso de teatro, vai para a escola de carro, estuda, tem explicador? Não é a mesma coisa.
Então, é a questão de você saber que você é um beneficiado, que você é uma pessoa privilegiada, que você tem privilégios. Não, isso, de forma alguma, ela vai fazer com que você construiu ao longo da sua vida seja desmerecido. Agora, você tem que reconhecer que, frente a outras pessoas, você foi uma pessoa privilegiada, né? Essa questão que muita gente ainda não consegue entender. A gente não tem equidade na educação. Era o que a gente deveria ter, né? Tratar os desiguais de maneira desigual. Esses que mais precisam deveriam estar recebendo os melhores recursos. As escolas da periferia eram para ser as escolas mais bem equipadas das redes, quando é justamente ao contrário. As escolas que ficam nos lugares nobres são as mais bonitas, as mais modernas e tudo. E as escolas lá na periferia são as mais jogadas. É exatamente ao contrário, né? Infelizmente. E uma última charge aí, olha isso daí, a modernização do ensino público. O pessoal acha que modernizar é colocar computador na escola, né? Aí, olha lá, boa notícia, crianças, agora temos computador. Mas olha a escola, não deve nem ter energia elétrica, né? O telhado todo quebrado, provavelmente aberto, se chover cai água dentro, coberto com palha, parede toda rachada, as crianças totalmente, né? Você vê ele com cara famélicos ali, com fome, uma galinha no meio da sala de aula, professor já com cara de maluco. Por quê? É uma realidade, isso daí não é uma historinha só engraçada, não, isso é uma realidade em grande parte do Brasil, infelizmente. E aí, o que se faz? Não, estamos modernos, joga o computador para a escola, sendo que não se tem nem o básico. Para se modernizar, para se ter computador, para se ter tudo, é preciso ter básico, é preciso ter banheiro na escola, é preciso ter telhado na escola. Olha que absurdo a gente ter que falar isso, né? Como se não fosse óbvio que é preciso ter telhado, que é preciso ter banheiro, que é preciso ter água. Mas, às vezes, o óbvio tem que ser falado 200 vezes para que se entenda, infelizmente. E a gente conclui, né? Como é que a gente conclui o curso, na verdade, agora? Vocês repararam que essa aula foi muito mais rápida do que as anteriores, né? Porque, na verdade, ela foi uma aula curta mesmo de conclusão do que a gente falou até agora, mas, sobretudo, pelo formato que a gente teve, a gente não conseguiu realizar ela no dia específico, né, com todo mundo, para estar dialogando, então ela fica realmente bem mais curta. Como é que vai ser agora os próximos passos? Agora, tão logo termine a aula, todo mundo que se inscreveu na plataforma vai receber no seu e-mail a avaliação final, através de um formulário. Vai receber assim, avaliação final, curso de legislação educacional. Aí você vai abrir, vai ter lá o linkzinho assim, preenche formulário, vai ter um link, você vai clicar e vai abrir o formulário com 10 questões de múltipla escolha. Você vai preencher lá tudo direitinho, nome, e-mail, vai responder as 10 questões e vai enviar. Eu acho que automaticamente já aparecem as respostas para vocês, tá? Isso, a partir de hoje, tá? Já está indo para vocês, e vocês têm até o dia 5, ou seja, até quinta-feira para responder, tá? No dia 6, vocês não conseguirão mais responder, então não adianta. Tem que ser feito hoje, amanhã e quinta. Na sexta, já não está mais disponível. Vai estar bloqueado e vocês não vão mais conseguir responder, tá? Mas, mesmo assim, todo mundo que participou das aulas, mesmo que não tenha se inscrito na plataforma, ou mesmo que não faça avaliação, vai receber um certificado de participação, tá bom? Que a gente vai estar enviando. Gente, a gente termina aqui essa aula de hoje e o curso de legislação educacional. Foi um curso rápido, né? Extremamente rápido. Legislação educacional é um tema muito amplo. A gente poderia falar aqui 20 aulas que a gente não terminaria. Nós fizemos em 5, né? Mas a gente poderia falar 20, 30 que não terminaria. Mas o objetivo era esse, dar noções básicas sobre os aspectos legais da educação no Brasil. E, para isso, a gente usou as legislações federais, que são as legislações mais importantes que regulamentam toda a educação brasileira. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Eu acho que na sala a gente tem... Vamos lá, temos... Boa noite, agora que eu vi sua mensagem. Estamos concluindo. Alguma observação? Só ficou você, né? Não tem problema.
Encerramos aqui, então, agradecer a quem participou aqui da aula, mas também a quem está vendo depois pelo YouTube, nesses 5 encontros que a gente teve. Lembrando que amanhã a gente já começa a aula de português, né, o curso de português em 5 aulas, e no ano que vem, logo no início, a gente vai ter um novo curso, que será o curso preparatório. Nós devemos ter 2 cursos preparatórios. Um específico para professores, né, começar a preparação para o magistério, e um outro que será um curso geral de ensino médio, para quem quer fazer para auxiliar administrativo, agente, quem tem concurso aí da Embasa, um monte de concurso vindo, então vai ser um cursinho bem, bem interessante, bem legal. Ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.